uma reflexão bíblica, né? Um apanhado, um estudo da palavra de Deus para os filhos. 1 Tessalonicenses, presbítero Francisco e missionário Maria, e 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 13, né? E eu quero trazer, né, essa palavra aqui para os filhos, né? Com certeza estão representando aqui o seu pai, né? E toda a família. Eu queria pedir, irmãos, não é muito fácil a gente estar sentado, né? As cadeiras são meia duras, né? Todo mundo tem um dia de trabalho puxado, tudo isso eu entendo, eu conheço. Mas eu queria pedir em nome de Jesus que cada um nessa noite viesse ouvir esta palavra e essa reflexão bíblica, esse estudo bíblico, com muito carinho, a respeito da ressurreição, para nós entender o estado que a irmã Dora está ali, né? Morreu em Cristo Jesus, e a palavra de Deus diz que ela vai ressuscitar. E para cada um de nós que estamos vivos aqui, para nós que tem o desejo, né, de encontrá-la de novo, a Bíblia vai dizer que nós temos que aceitar Jesus como Salvador, para nós, quando nós morrer, e também ressuscitar ali no arrebatamento, se encontrar ali com ela. Amém, irmãos? No céu de glória. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 13, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Todos acharam? Digam um amém bem grande. Amém, glória a Deus. Verso de número 13 diz assim a palavra do Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que vocês não ignorem, né, esta palavra, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Os irmãos estão ouvindo? A irmã, no caso, ela está dormindo no Senhor, né? Você da família, né, quem está ouvindo nas suas calçadas, não pensa, não, ela morreu lá, ela se acabou. Não. A Bíblia não diz assim, a Bíblia diz que ela dorme. E ela vai ressuscitar um dia, né, para a vida eterna. Mas vai ter muitos que vai ressuscitar, que está no cemitério, para a vergonha eterna, né, para o lugar de tormento. Então nós temos que entender isso. Amém, irmãos? Continuando aqui no verso de número 14, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que estão em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso de número 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, estão entendendo? Os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição. Os que morreram na justiça, né, que deixaram o pecado. Os que morreram no pecado, na bagaceira, no erro, é outra ressurreição para o julgamento, para a tristeza eterna. Vamos para frente aqui. Verso de número 17: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Um traz um hino, outro traz um salmo, a gente vai cantando na igreja aqui, vai se alegrando e o tempo vai passando. Então, como é que o crente, como é que nós vamos nos ocupar com a palavra de Deus? Servindo a Deus, né? Louvando a Deus, até chegar a hora de nós morrer em Cristo, ou chegar ao arrebatamento da igreja. E para isso nós temos que estar preparados, se convertendo, se arrependendo, entregando a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. Vamos para o estudo bíblico nessa noite na palavra de Deus. O que significa a ressurreição dos mortos na Bíblia? Nós vamos saber nessa noite o significado dos que já morreram em Cristo e
os que morreram sem Cristo, os que morreram na injustiça, né? no pecado, e os que morreram, que entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. A ressurreição dos mortos é a doutrina ensinada claramente na Bíblia, relacionada ao estágio final da obra da redenção. Na verdade, a doutrina da ressurreição expressa a grande base da esperança futura do crente. O que quer dizer crente? Crente, irmãos, é crer, né? O fulano é crente. Não, a palavra crente é isso. Aquele que crê. Mas não é só crer, eu quero deixar explicar direitinho, né? Eu creio, mas aí eu tenho que deixar o pecado. Aí nós estamos crendo verdadeiramente, quando nós deixamos aquela vida e passamos a viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque todo mundo na face da terra, se você pegar um microfone e sair nas ruas, todo mundo crê, né? Mas o crer aqui é deixar a vida pecaminosa, a cachaça, as drogas, as prostituições, deixar a corrupção, engano, roubo e assim por diante. Os irmãos conhecem, né? A vida pecaminosa. E cada um de nós vivemos, o qual eu sou o primeiro que saí de lá. Amém? Continuando aqui a palavra do Senhor. A ressurreição é ensinada do Antigo ao Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que a doutrina da ressurreição é ensinada na Escritura desde os escritos de Moisés, no Pentateuco. O que é o Pentateuco, amados irmãos, no Velho Testamento? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Lá também está falando da ressurreição nos fins dos tempos. O livro de Daniel, capítulo 12, vai falar aquilo que eu falei agora há pouco, né? Versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor: e muitos dos que dormem no pó, que estão no pó da terra, os que dormem, os que forem enterrados da terra, ressuscitarão. Quem tiver Bíblia pode abrir a sua Bíblia para você conferir se o pastor está certo ou está errado. Amém? Ressuscitarão, uns para a vida eterna, do jeito que eu falei, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os irmãos estão entendendo como o negócio é pesado? E nós estamos nos esquecendo da nossa alma, da vida. Todo mundo aqui já viu aquelas cenas ali na Turquia e na Síria. Ali tinha um homem que era muito bilionário e rico. E ali, quando ele acharam aquela criancinha dele ali, ele chorou com a cara para o chão, com aquele menino debaixo dos escombros. Porque o mais importante naquele momento era a vida do filho dele. A vida é mais importante, amém? Então nós temos que aceitar a Jesus como Salvador, reconciliar, né? Para que nós venhamos ir para o mesmo lugar que a irmã foi e está. Continuando aqui em nome de Jesus. Mas apesar das várias referências bíblicas sobre a ressurreição no Antigo Testamento, é no Novo Testamento que essa doutrina é desenvolvida de forma mais elaborada. O próprio Senhor Jesus Cristo não deixou dúvida quanto à realidade da ressurreição dos mortos. João capítulo de número 5, do verso 25 ao 29, e João capítulo de número 6, verso de número 39 ao 54. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu sobre a doutrina da ressurreição. Sua exposição mais lembrada sobre o assunto é aquela registrada em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele ensina que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 51, 52. Inclusive o mesmo apóstolo expressou de forma inconfundível sua crença na ressurreição dos mortos, quando esteve diante do Sinédrio. Atos dos Apóstolos capítulo 23, verso 6. Por fim, no livro do Apocalipse, o apóstolo João também apresenta um relato bem detalhado sobre os acontecimentos que envolve a ressurreição dos mortos. Apocalipse capítulo de número 20, do verso 4 ao verso de número 13. Amém, irmãos? A ressurreição dos mortos será para os crentes e também os incrédulos. É verdade que a maioria das passagens bíblicas
sobre a doutrina da ressurreição dos mortos se encontra na ressurreição dos salvos. Nesse sentido, a ressurreição sempre é apresentada como uma grande recompensa à consumação da esperança do crente. O recebimento de sua herança e a plenitude da obra da redenção. Isaías capítulo 26, verso 29. Lucas capítulo de número 14, verso de número 14. Eis que digo-vos um mistério, nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Aleluia. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível seja vestido de incorrupção, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. É o mesmo sentido. Mas a Bíblia também indica que haverá a ressurreição dos incrédulos, daqueles que não acreditam. Amém? Vamos ver também. Porém, no caso deles, a ressurreição será para que eles possam receber o prêmio da injustiça, né, na vida que a pessoa viveu. Estudo muito profundo. Ou seja, a recompensa por seus pecados. E por isso que o profeta Daniel escreve que ao mesmo tempo em que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Os irmãos estão dando para compreender todo mundo? Digam amém. O próprio Senhor Jesus Cristo também ensinou essa mesma verdade. Ele diz que os justos sairão de seus sepulcros para a ressurreição da vida, enquanto que os injustos se levantarão para a ressurreição da condenação. Está escrito aonde, pastor Reginaldo? Eu queria saber. Está em João capítulo 5, verso 28 e 29. Evangelho de João capítulo de número 5, verso 28 e 29. E eu vou continuando, que é para o povo entender que está escrito na palavra, não é não? O apóstolo Paulo, quando apresentou sua defesa perante Félix, também afirmou sua crença na ressurreição, tanto de justos como dos injustos. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 14 e 15. Não vamos ler isso aqui agora. Portanto, é fácil entender que enquanto o evento da ressurreição será maravilhoso para os salvos, será terrível para os incrédulos. Inclusive no livro do Apocalipse, o apóstolo João registra que os incrédulos cujos nomes não serão encontrados no livro da vida ressuscitarão para a concretização da segunda morte, que basicamente é a morte eterna, ou seja, a separação da presença graciosa de Deus para toda a eternidade futura, sob uma vida de tormento sem fim. Jesus. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os irmãos ouviram? Aí foi o próprio Jesus pregando essa palavra. Então Jesus disse, né? Então nós temos que procurar andar pela porta estreita. A importância da doutrina da ressurreição dos mortos. A doutrina da ressurreição dos mortos frequentemente aparece na Bíblia, junto da doutrina acerca da segunda vinda de Cristo. A ideia é que a ressurreição ocorrerá justamente na ocasião da volta de Cristo e consistirá num de seus propósitos principais. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 52, o presbítero Francisco já leu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 16, o pastor leu no início. Mas adeptos da teologia liberal têm se esforçado para negar a doutrina da ressurreição.
Basicamente, eles afirmam que a ressurreição dos mortos, indicada na Bíblia, deve ser entendida apenas como uma figura de linguagem, e que a vida futura dos crentes será num tipo de existência descarnada por toda a eternidade. Amém? Então tem outras doutrinas que ensinam que não vai haver ressurreição. Então vocês têm que ficar atentos. Jesus disse que nos fins dos tempos se multiplicariam os falsos profetas, os mentirosos, pregando a Bíblia, ensinando a palavra errada. Ele vai dizer que morreu, acabou, não existe mais, você tem que fazer tudo aqui, não tem mais vida depois da morte. Você vai ouvir tudo isso, só que não é verdade. Quem mais pregou a respeito da vida eterna e da morte eterna e da ressurreição foi Cristo, foi Jesus, Ele não veio morrer, irmãos, à toa. A Bíblia diz que ele veio morrer na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, essas pessoas não creem nem na segunda vinda corporal de Cristo e nem na ressurreição corporal dos mortos. Ainda no tempo apostólico, já havia pessoas que tentavam perverter a doutrina da ressurreição. 2 Timóteo capítulo 2, verso 18. Na época de Jesus tinha muita gente que não acreditava. É mentira dele. As pessoas diziam com Jesus, irmãos. Ele é mentiroso. Diziam com Jesus. Jesus ensinando a verdade para as pessoas, viverem com ele, andar com ele e ter a condição de entrar na vida eterna. No entanto, a Bíblia não deixa qualquer dúvida de que a ressurreição dos mortos será um evento futuro e de caráter corporal. Quando Jesus discutiu com um grupo dos saduceus que negava a doutrina da ressurreição, ele afirmou que aquelas pessoas erravam por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Marcos capítulo de número 12, verso de número 24. Amém, irmãos? O corpo, Romanos 8, 22 e 23. Obviamente, isso implica na ressurreição, de uma ressurreição que transformará o corpo mortal num imortal. Romanos capítulo 8, verso 11. Você pode conferir na sua Bíblia. Se não der aqui, mas na sua casa, você pode conferir. 1 Coríntios capítulo 15, verso 53 ao 55. A Bíblia também estabelece uma ligação muito estreita entre a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus Cristo. Nesse tipo, o texto bíblico diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos também ressuscitará os crentes. 1 Coríntios capítulo de número 6, verso 12 ao 20. Você também vai ler e conferir. Essa ligação é realmente também grande, que o apóstolo Paulo diz que se alguém ensina que não haverá ressurreição dos mortos, então também Cristo não ressuscitou. Se alguém diz que não tem ressurreição, que ninguém vai ressuscitar, também Jesus não ressuscitou. O Evangelho é falso, nossa fé é vã, e somos os mais miseráveis de todos os homens. Onde é que está escrito isso, pastor Reginaldo? 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 ao 18, está escrito. Se Jesus não ressuscitou, não adianta pregar o Evangelho para quê? Por que nós pregamos a palavra de Deus? Para as pessoas se arrependerem. Porque Jesus ressuscitou. E aqueles que morrerem na justiça, na palavra de Deus, na verdade, deixando seus pecados, ressuscitarão também para viver e morarem com Cristo por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Por isso a doutrina da ressurreição dos mortos, essa está entre os pilares da fé cristã. Definitivamente uma pessoa que nega a doutrina da ressurreição dos mortos não pode ser considerada cristã. A ressurreição dos mortos será uma obra maravilhosa. Em primeiro lugar, a ressurreição dos mortos será uma obra operada pelo Deus triuno. A Bíblia diz que Deus, o Pai, ressuscitará os crentes por meio do Espírito, e que a ressurreição de Cristo é a garantia que fundamenta a esperança e a confiança dos salvos, de que realmente haverá a ressurreição. Romanos 8:11.
Inclusive, a certeza da ressurreição dos mortos é algo inviolável, pois o próprio Cristo é o primogênito dos mortos. Colossenses capítulo 1, verso 18. Apocalipse capítulo de número 1, verso 5. Em segundo lugar, a ressurreição será o momento em que os corpos dos redimidos, a ressurreição será o momento em que os corpos dos redimidos ficarão livres do templo do Espírito Santo, como vocês conhecem, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 ao 20. Pode ler, irmão, em nome de Jesus. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, e aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Os corpos dos crentes serão transformados para serem semelhantes ao corpo de Cristo, ressurreto. Onde é que está escrito isso, pastor? É verdade? Não, é verdade. 1 Coríntios capítulo 5, verso 49. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é a palavra, irmão, não é o pastor. A palavra não é minha. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? Louvado seja Deus. Amém? Nesse dia, os corpos humilhados serão transformados em corpos glorificados. Está onde escrito, pastor? Filipenses capítulo 3, verso 21. Né? Em terceiro lugar, os nossos corpos depois da ressurreição serão semelhantes ao corpo de Cristo. Podemos ter a plena certeza de que a ressurreição dos mortos realmente será corporal. Quando Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar, eles até ficaram perturbados, pensando que estavam contemplando um espírito, uma alma. Mas Jesus os tranquilizou, mostrando que seu corpo era real e podia ser tocado. Está onde escrito? Lucas capítulo 24, verso 38 e 39. E como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Como é que vai ser isso? O corpo da irmã ali, como é que vai ser? A palavra de Deus diz que Jesus, ele morreu, ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, os discípulos tocaram nele. Vocês sabem da passagem bíblica que Tomé disse: eu não acredito, eu não creio. As mulheres foram as primeiras que foram no túmulo. Chegaram lá, não estava mais. Chegaram contando para os discípulos. Tomé, nós sabemos, né? Fulano tem a fé de Tomé, a gente é meio duro, né? E aí Tomé disse: eu não acredito. Se eu não tocar nos buracos onde foi cravado, nas mãos, no lado dos pés, eu não creio. Aí Jesus apareceu no meio dos discípulos e Jesus disse assim: a paz seja convosco. Glória a Deus. Toca, Tomé aqui. Vem, Tomé, toca. E Tomé, irmãos, começou a chorar ali nos pés de Jesus, né? Tocou ali em Jesus. Jesus ali ressurreto de corpo, para a glória de Deus. Amém? E isso indica que num certo sentido, haverá uma continuidade entre nossos corpos atuais e nossos corpos ressurretos. Ainda seremos humanos e poderemos ser reconhecidos por quem somos, mas em outro sentido haverá também uma ruptura completa entre nossos corpos atuais e nossos corpos ressurretos. Isso porque o corpo corruptível, humilhado, fraco e mortal, ressuscitará incorruptível, glorioso, vigoroso e imortal. Está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 a 55, onde inclui a passagem bíblica que o presbítero Francisco leu nesta noite. Amém, meus amados irmãos? Mas a irmã vai ressuscitar no corpo que ela tinha aqui, que ela sentia dor, ela sentiu uma dor de cabeça, não. Ela vai ressuscitar no corpo, mas num corpo glorioso, a Bíblia diz, como nós já estamos ouvindo aqui. Não sentirá mais dor. A Bíblia diz que no céu não vai entrar mais pecado, nem dor, nem tristeza, né? Nem morte, nem homicídio, nem roubo, nem prostituição, nada. O pecado vai ser queimado na terra. Por isso que nós temos que nos arrepender.
terminando nessa noite, né, a última estrofe desse estudo bíblico. Por tudo isso, a doutrina da ressurreição dos mortos é tão maravilhosa e essencial à fé cristã. Ela é a prova final de que Cristo derrotou a morte para sempre. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?